Bom dia, meu irmão, a paz. Romanos capítulo 3, continuando com a nossa leitura da carta de Paulo aos Romanos. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre o bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Todos são pecadores. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus para fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. É também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Meus irmãos, eu creio que aquilo que Paulo vem destacando neste capítulo 3 da carta de Romanos é a questão do judeu. A lei versus a graça. E se nós trocarmos aqui a palavra judeu por crente, tem alguma vantagem em ser crente? Ou vamos falar até cristão? Cristão entre aspas, né? Meus irmãos, é isso que nós devemos analisar. A palavra nos diz que todos estão sob o poder do pecado. E Paulo usa diversos textos do Velho Testamento para nos afirmar isso. Aí eu até coloquei aqui, ó, você dá um pause depois se você quiser conferir esses textos para ver na íntegra o que está dizendo aqui sobre essa questão que a Escritura está afirmando que ninguém é justo. Por quê? Porque realmente não há sabedoria. Nossas conversas acabam sendo repulsivas, cheias de veneno, cheias de maldição e amargura. Por quê? Porque existe a fofoca, existe as palavras más contra o irmão que não está ali se defendendo. Então o que Paulo vem nos mostrando? Que a lei, ela mostra, ela evidencia aqui os nossos pecados, o quanto somos pecadores. E nós seremos apenas justificados por quem? Por Cristo. Cristo tomou todo o nosso castigo sobre si. Então, meus irmãos, o que nós devemos tirar deste capítulo é que não é pela obediência da lei, não é pelo seu culto, não é pelo seu louvor, não é pela quantidade de horas que você passa orando,
Meus irmãos, nós criamos uma tradição que é tão ruim quanto essa que cegava os judeus, fazendo eles crer que eles eram especiais e que por ser judeus, eles já estavam ali abençoados por Deus e isso já fazia deles merecedores de um direito. E nós hoje, no cristianismo, com a graça de Cristo, nós precisamos enxergar que isso não é uma verdade. E pelo fato de eu dizer que eu sou cristão e ter serviços, prestar serviços lá na nossa congregação, não nos dá direito algum pela justificação. Por quê? Porque isso vem apenas por meio da fé. E Paulo já disse isso desde o capítulo 1. Ele vem evidenciando novamente que não temos como cumprir verdadeiramente a lei sem que nós estejamos na graça pela fé. Então, meus irmãos, a fé, ela vai nos dar essa força, essa convicção para quê? Para cumprir a lei. E a lei, hoje, no Novo Testamento, dito pelo próprio Paulo, resume em um só mandamento: amar. Amar o seu próximo. Não é dizer que eu amo a Deus e prestar um serviço para Deus, mas negligenciar e destratar e fazer tudo isso aqui que Paulo evidenciou do Velho Testamento contra o meu irmão. Se você não ama aquilo que você vê, como que você vai poder amar o invisível, meu irmão? Como amaremos aquilo que não é visível? Então, o amor de Deus, ele é manifesto nas relações dos irmãos. Então, que nós possamos trazer isso no coração e entender que sim, a lei, ela não foi abolida, mas ela está sendo instaurada no nosso coração, para que a gente possa viver esse evangelho redentivo, cheio de amor, e saia do evangelho resolutivo, onde Deus, ele se assenta no seu trono e clama de nós o quê? Adoração. Vocês creem mesmo que tem algo que nós possamos fazer para agradar a Deus? Quando a palavra diz sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando e sem santidade também é impossível ver a Deus. Meus irmãos, o que a palavra está falando é que sem santidade, sem fé, é impossível ter uma relação agradável com Deus. Por quê? Porque só quando nós tivermos uma relação com o Pai, nós podemos ser essa manifestação das suas virtudes para o mundo. Porque a criação, ela anseia pela manifestação do quê? Dos adoradores? Dos cultuadores? Daqueles que louvam? Daqueles que fazem campanha de oração? Não. Ele fala que a criação anseia ansiosamente pela manifestação dos filhos. E o que nos faz sermos filhos? A justificação de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso, meus irmãos, que a gente possa se fixar o nosso coração na verdade da palavra de Cristo, no Evangelho, nas boas novas, e nos justifica pelo amor do Pai, quando Ele sacrificou o seu Filho Jesus Cristo, para que pudéssemos novamente ser uma família. E essa perspectiva quebra a nossa religiosidade, porque não tem nada a ver pelo que eu faço, mas pelo que Cristo, Jesus Cristo fez. Então, tudo que começa em Jesus termina em Cristo. E tudo que começa em mim acaba em morte. De mim não pode sair nada bom. Mas quando estou solidificado na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, meus irmãos, de mim jorrará rios de águas vivas e matará a sede dos meus irmãos. Que nós possamos entender isso e viver essa verdade neste dia, sendo luz e sal nessa terra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.